Bem-vindos ao nosso estudo de Kuzari. A gente se encontra no quarto Mahamar. A gente está continuando agora a falar um pouquinho sobre o Sefer Yetzirah, nesse segundo shiur, sobre o assunto, o livro da criação. O livro da criação, a gente perguntou na aula passada qual a função dele, para que ele serve, para que esse livro foi escrito, porque Avraham Avinu escreveu um livro contando sobre como o mundo foi escrito. A primeira explicação, como todo manual de construção, é para que a gente aprenda a construir, para que o ser humano consiga construir também o mundo. A mais famosa construção, a pessoa que a gente conhece, que foi construído por esse livro, pelo Sefer Yetzirah, o mais famoso deles é o Golem, da cidade de Praga, feito pelo Maharal. Em breve a gente vai contar um pouquinho mais da história dele, entender como ele foi feito exatamente. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho mais na história, na época da Gemara. A Gemara já nos conta que Chachamim, os sábios da Gemara, às vezes criavam seres humanos, criavam animais, e um deles foi Raba. Certa vez, Raba decidiu criar um ser humano. Irashi já nos fala lá que ele, para criar esse ser humano, ele usou o Sefer Yetzirah, o nosso livro, o livro da criação, e mandou esse ser humano que ele criou conversar com o Rabizeira. Quando o Rabizeira viu que chegou um homem na casa dele, bateu na porta, tentou conversar com ele, tentou falar, e o homem não respondia, não falava nada. Depois de um tempo, depois de tentar falar com ele por um tempinho, o Rabizeira entendeu que esse daqui não era um ser humano de verdade, ele havia sido criado por um dos Haverim, por um dos Chachamim da época, e decidiu desfazer ele. Agora, a primeira coisa importante a notar nessa historinha é que o homem criado com o livro, com o nome, com Sefer Yetzirah, não é um homem de barro. Ele não tem uma aparência inumana. Ele tem uma aparência humana normal. O fato é que Rabizeira, quando encontrou esse homem, a priori, no primeiro momento, ele achou que dava para conversar com ele normal, ele achou que era um ser humano. Somente quando ele não conseguiu falar, quando eles não conseguiam conversar, Rabizeira entendeu que esse homem havia sido criado pelo Sefer Yetzirah. E o Maharsha pergunta por quê? Por que esse homem não conseguia falar? A explicação do Maharsha é o seguinte: a capacidade de falar do ser humano vem da Neshama. No primeiro momento, durante a criação, a Kadosh Baruch Hu criou os animais. Depois de um tempo, ele criou o ser humano. E ao criar o ser humano, na Torá é contado, em Sefer Bereshit, que a Kadosh Baruch Hu pegou a terra, formou um homem e colocou nele a Neshama. No primeiro momento, o homem era basicamente um homem de barro. Ele conseguia se mexer, conseguia andar, mas ele parecia muito com um animal, porque ele não tinha capacidade intelectual, ele não tinha o racional, ele não tinha capacidade de falar. Somente quando ele recebeu a Neshama, somente quando ele recebeu a alma, ele recebeu essa capacidade de falar e de se expressar. Fala o Maharsha, a capacidade de falar vem da Neshama, vem da alma da pessoa. Embora o Sefer Yetzirah nos conte como criar o mundo, não há possibilidade de criar uma alma. Mesmo Raba, mesmo Rabizeira, mesmo esses grandes sábios, quando eles usavam o livro de Yetzirah para criar alguma coisa, eles não tinham como criar uma alma humana. Essa alma humana é parte de Akadosh Baruch Hu, é parte da divindade, é algo que existe antes da criação do mundo. Então, mesmo com o Sefer Yetzirah, mesmo com o livro da criação, não é possível criar uma alma. Por isso, esse homem criado por Abba não conseguia falar. A Gemara conta, na continuação, que dois namoraim, todo era Shabbat, toda sexta-feira, eles criavam um pequeno bezerro para comer ele durante o Shabbat. Comida de Shabbat, fazer shritá, comer carne nesse dia. Muito bom. Vamos chegar no Golem de Praga. O Golem de Praga é uma das mais famosas histórias do judaísmo, e muitas vezes a gente não conecta ele justamente com esse livro, com o Sefer Yetzirah, mas muito provavelmente o Maharal, quando ele criou esse Golem, ele criou justamente com o Sefer Yetzirah, o livro da criação. Na época, tinham muitos libelos de sangue, muitos cristãos culpavam os judeus erroneamente, falsamente, de usar sangue de crianças cristãs para fazer a matzá, o que obviamente não é verdade, até porque o sangue é proibido, pelo judaísmo é proibido comer sangue, sem considerar o fato de que matar é proibido, isso daqui é óbvio, isso daqui não há dúvida dessa proibição, mas a proibição de que o sangue ser comido é proibido, isso daqui é menos conhecido. Então, obviamente que não matavam crianças, porque matar é proibido, e mesmo que matar fosse permitido, existe uma proibição de comer sangue, então, com certeza, na matzá judaica não tem nada desse tipo. Mas, de qualquer jeito, em muitas cidades da Europa, naquela época, está falando aqui do século XV, século XVI, pouco antes, século XIV, XV, muitas cidades dessa época existiam falsos testemunhos de que os judeus haviam matado crianças para fazer a matzá de Pesach. E na cidade do Maharal, isso daqui muitas vezes acontecia, então o Maharal decidiu criar o Golem de Praga.
famoso golem de Praga é esse homem feito de barro, que aparentemente, como a gente viu, ele tinha uma aparência um pouco mais humana. A função dele aqui tem histórias diferentes, exatamente qual era a função dele. Tem quem diga que ele se auto-entregava como se ele fosse o culpado pela criança, assim a comunidade judaica estava livre, e tem quem diga que esse golem de Praga, ele achava os culpados, ou ele achava a criança, ou caso realmente tivessem matado a criança, para dar mais veracidade à história, ele encontrava os culpados de terem matado essa criança. Esse é o golem de Praga. O golem de Praga é aquele que protegeu e cuidou da comunidade judaica nessa cidade, na cidade do Maral. Embora, historicamente, não é muito claro que ele realmente existiu, que o Maral tenha realmente construído esse golem de Praga, porque na literatura judaica da época a gente não encontra nada, não encontra ninguém falando sobre esse assunto, ninguém discutindo se esse homem ele tem que cumprir mitzvot, ele foi criado com Sefer Yetzirah, talvez ele é judeu ou não é judeu, ele tem que cumprir mitzvot ou não, ele serve para minyan, várias e várias discussões que provavelmente deveriam ter sido levantadas, mas, de qualquer jeito, essa historinha faz parte do folclore judaico, possivelmente podemos dizer. Mesmo que ela não tenha uma fonte, ela faz parte da formação judaica das pessoas. E é possível que tenha sido criado, se não pelo Maharal, por outros Chachamim, se não nessa época, em outras épocas, como a gente já viu na Gemara. Agora, o Sefer Yetzirah é um livro muito profundo, um livro de Kabbalah, muito difícil de compreender. Existem várias e várias explicações do Ravid, do Gra, Rav Kaplan, mais atual, mais moderna. Uma das explicações é do Rassag, Rav Saadia Gaon. E lá ele explica exatamente como se cria uma pessoa. Com relação ao golem, é contado que o Maharal escreveu na testa dele a palavra Emet. A palavra Emet representa verdade. Aleph, Mem, Taf, em hebraico, representa a palavra verdade. Aparentemente, de acordo com o Maharal, ou quem fez o golem, a junção dessas três forças, a força do Aleph, a força do Mem e a força do Taf, como a gente viu na aula passada, que cada letra do alfabeto hebraico ela tem um poder, uma energia dentro dela, a união dessas três forças consegue criar um ser humano. Mas o Rassag, ele fala algo um pouquinho diferente. O Rassag fala como se cria um homem. Ele fala o seguinte, você deve primeira coisa a fazer é procurar um lugar, uma terra que não foi trabalhada, uma terra que nunca foi arada, nunca foi plantada, tem que procurar um lugar afastado, uma terra nova, não trabalhada. Nessa terra você faz um desenho do ser humano que você quer criar. Se você quer criar um ser humano pequenininho, você faz um desenho pequeno. Se você quer um grande, você faz um muito grande. Depois que você criou ele, fala da saga, a pessoa tem que começar a dar voltas para os dois lados, no sentido horário e no sentido anti-horário, falando todos os 231 combinações do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico é formado de 22 palavras, isso é possível formar 231 combinações. Você vai ter que falar Aleph Bet, Aleph Gimel, Aleph Dalet, Aleph Rei. Assim, depois que você fizer todas as letras conectadas com Aleph, você passa para o Bet, Bet, Gimel, Bet, Dalet, Bet, Rei. Depois vai para o Gimel e assim por diante. Todas as combinações possíveis, no total 231 combinações. Agora, eu vi que alguém falou que ele fez os cálculos, quanto tempo levaria realmente para dar voltas e falar todas essas combinações, é em torno de 7 horas. 7 horas trabalhando para criar esse ser humano, e se você errar no meio, infelizmente tem que começar de novo. Mas, obviamente, não são só palavras, não são só atos. O nosso mundo ele é formado de 3 camadas. Ele tem um lado material, ele tem um lado emocional, digamos assim, a parte psíquica da pessoa, daí vem a fala, e ele tem a parte espiritual também, a parte do pensamento. Então, não adianta somente dar voltas, não adianta somente falar as palavras, o Rassag traz todas as kavanot, todas as intenções, os pensamentos que a pessoa tem que ter quando ele está fazendo isso. Então, realmente, o Sefer Yetzirah, a primeira função dele é nos ensinar a criar, como você pode criar alguma coisa, seja um ser humano, seja um animal. Assim, possivelmente, também foi criado o Golem de Praga. Muito bom. O Kuzer traz outra função para esse livro. O Kuzer fala o seguinte, olha, para que serve o livro? Por que Avraham Avinu escreveu esse livro? Avraham Avinu foi aquele que trouxe para o mundo a ideia do monoteísmo, a ideia de que existe apenas um só Deus. A verdade é que antes dele já existia esse conhecimento. Adam Arishon, quando ele foi criado por Deus e Deus falou com ele, sabia que existia somente um Deus, e assim ele passou adiante até a geração de Noah, a geração do dilúvio, e assim Noah passou adiante para os seus filhos.
Porém, em algum momento, na época de Hanoch, em algum momento lá, foi perdido. Em algum momento as pessoas deixaram de acreditar que existe somente um Deus. Por quê? Como isso aconteceu? Como é possível não acreditar no monoteísmo? O motivo é simples. Alguém que não tem uma Kabbalah, que não tem uma tradição da existência de um só Deus, do monoteísmo, ele olha pelo mundo e ele vê noite e dia. Ele vê sofrimento e alegria. Ele vê pessoas diferentes, ele vê cores diferentes. Ele olha para esse mundo, ele vê que o mundo tem amor e ódio, que o mundo tem orgulho e humildade, que o mundo tem capitalismo e socialismo. Ele vê diversas ideias pelo mundo, uma diversidade muito, muito grande. O mundo é muito diversificado, tem várias opiniões, várias cores, várias ideias, várias formas, vários tipos de pessoas. Um mundo desse, como ele pode ter sido criado por uma só pessoa? A priori, se o Deus é um só, ele deveria ter criado tudo igual, tudo à sua semelhança, tudo exatamente igual. Então, se existe dia e noite, se existem coisas boas e coisas ruins, se às vezes a minha vida dá tudo certo e às vezes de repente dá errado, aparentemente a conclusão que nós chegamos é igual à conclusão que os gregos chegaram antigamente, que existem diversas forças pelo mundo, diversos deuses e cada um tenta puxar para o lado dele. Então, às vezes, quando eu estou vencendo, eu estou ganhando, é porque o Deus da vitória está me apoiando. E se de repente eu perdi, é porque eu perdi o apoio dele e o outro Deus decidiu me baixar. Decidiu fazer com que eu perca. O mundo afora, quando a gente analisa o mundo sem essa tradição do monoteísmo, a gente pode chegar na conclusão que existem vários deuses. O Sol, ele é muito forte, mas a Lua empurra ele, e a Lua é encoberta pelas nuvens, e os ventos empurram as nuvens, então tem vários deuses, várias forças naturais que podem influenciar o mundo. Como eu vou saber? Como a gente vai descobrir que o mundo não não é politeísta, que não existe muitos deuses, existe apenas um só Deus? Essa é a função do livro da criação. fala o Kuzari, ספר זה מלמד אותנו לראות כי אחדות האלוקה וריבונותו נגלות בדברים שמצד אחד רבים הם ושונים, מצד שני יש בהם אחדות והתאמה, והתאמה באה להם מידי אחד מסדר הכל. Fala o Kuzari, esse livro vem nos ensinar, como a gente vai ver na próxima aula, que esse livro vem ensinar o seguinte, que o mundo foi criado com 22 letras e mais 10 sfirot. Esse total de 32 vem formar toda a diversidade que a gente encontra no mundo, todas as diferenças entre as pessoas, entre as formas de pensar e as formas de viver. Mas a organização, o Seder, como tudo foi criado exatamente, como cada mês e mês ele é ligado a uma letra, ele é ligado a uma força do ser humano, ele é ligado a um dos signos. Essa organização nos mostra que tem alguém lá por trás organizando. O mundo não é uma bagunça, não são deuses diferentes, cada um tentando vencer, cada um tentando influenciar o mundo ao seu modo. O Sefer Yetzirah nos mostra como foi criado o mundo para nos mostrar que tudo isso veio de um somente Deus. Esse é o livro do monoteísmo, na verdade. Esse é o livro que vem mostrar que toda a criação, embora existem coisas diferentes, existem pessoas diferentes, existem ideias e épocas e lugares e modos de viver diferentes, todos eles saíram somente de um somente Deus. Então, esse é um livro que nos mostra como foi criado exatamente o mundo, como o mundo foi extremamente organizado e bem formado e bem planejado. Isso vem mostrar que ele foi planejado somente por um só Deus. Então, quando Abraão Avinu escreveu o Sefer Yetzirah, ele queria mostrar para o mundo inteiro, ele queria espalhar pelo mundo o fato de que somente um Deus criou tudo isso. E como a gente falou, esse livro é um livro muito difícil, um livro muito complicado. Cada palavra do livro, ela tem um significado, tem um sentido diferente. Sabe quando você abre o Wikipédia e você começa a ler um texto e você vê que tem palavras que estão em azul, sublinhadas, isso daqui te abre um outro texto, te abre um outro assunto. Bom, o Wikipédia, o Sefer Yetzirah, na verdade, é um livro completamente linkado. Cada palavra desse livro tem uma explicação diferente, tem machlokot, tem discussões, como explicar. Às vezes tem o mesmo Chacham, o Gra, por exemplo, uma das explicações do Sefer Yetzirah é a explicação do Gra, e às vezes para cada palavra ele dá significados, dá explicações diferentes. A gente vai seguir basicamente o que aparece aqui no livro do Kuzari. Mas então, concluindo de hoje, 2 sentidos para o Sefer Yetzirah. Realmente, é um livro que pode ser usado como Kabbalah, uma Kabbalah prática para aprender a criar. Igual Deus criou o mundo, ele nos passou o modo de funcionar, como fazer isso como você também pode criar mundos. E o segundo sentido que o Kuzari traz aqui para a gente é para mostrar, embora exista diversidade no mundo,
coisas sejam diferentes, nem tudo seja exatamente igual, tudo isso saiu somente de um Deus, um monoteísmo. Tá bom? Bezerra Hashem, continuamos na próxima aula. Até mais.